Agora vamos avançando aqui para ver os demais itens desta reflexão. O valor do produto marginal e a demanda por mão de obra. Nossa empresa maximizadora de lucro, ela está mais preocupada com o dinheiro do que com as maçãs. Então, dado que você tem uma empresa que o foco realmente é maximizar o lucro, o mais importante dela é lucrar, não é produzir. A minha empresa quer produzir cada vez mais. Não, ela quer lucrar cada vez mais. Inclusive, se puder lucrar produzindo menos, isso é um sonho. Então, nossa empresa maximizadora de lucro está mais preocupada com o dinheiro do que com as maçãs. Como resultado, ao decidir quantos trabalhadores empregar para colher maçãs, ela considera o lucro que cada trabalhador proporcionará. Como o lucro é a receita total menos o custo total, o lucro de cada trabalhador adicional é sua contribuição à receita menos o seu salário. Para encontrarmos a contribuição do trabalhador à receita, devemos converter o produto marginal do trabalho, medido em caixa de Madan, no valor do produto marginal, que é medido, neste caso aqui, em dólares. Fazemos isso usando o preço das maçãs. Para continuarmos nosso exemplo, se uma caixa de maçã é vendida por 10 dólares e um trabalhador adicional produz 80 caixas, então ele produz uma receita de 800. Então, uma caixa é vendida por 10, o trabalhador a mais produz 80 caixas a mais, portanto a receita que ele produz é de 800. O valor do produto marginal de qualquer insumo é o produto marginal do insumo multiplicado pelo preço de mercado do produto. Portanto, a quarta coluna da tabela 1 mostra o valor do produto marginal do trabalho em nosso exemplo, supondo que o preço das caixas de maçãs seja de 10 dólares por caixa. Então, vamos retornar aqui. Vamos retornar aqui a tabela e vamos lá. Então, valor do produto marginal. Então, considerando a caixa de 10 dólares, então, primeiro trabalhador produz 100 caixas, então ele adiciona 1.000. Contrato o segundo trabalhador, ele me acrescenta mais 800. Contrato o terceiro trabalhador, ele me adiciona 600, 10 vezes 60. O quarto, 10 vezes 40. E o último trabalhador me acrescenta 20 caixas e, portanto, ele me acrescenta 200. Então, aqui é o valor do produto marginal do trabalho. O quanto, em termos aqui agora monetário, em termos de dinheiro, cada trabalhador acrescenta a empresa. Então, o primeiro acrescenta mais, o segundo um pouco menos, o terceiro um pouco menos, e aí a partir do quarto e quinto você vê aí uma redução muito forte desse retorno. Agora vamos avançar aqui e daqui a pouco nós voltamos de novo à tabela número 1. Como o preço de mercado é constante para as empresas competitivas, portanto, o preço ele não muda, porque essas empresas elas são tomadoras de preços, enquanto o produto marginal diminui com mais trabalhadores, o valor do produto marginal também diminui à medida que o número de trabalhadores aumenta. Às vezes, os economistas chamam essa coluna de números de produto da receita marginal da empresa, ou seja, é a receita extra que a empresa obtém do emprego de uma unidade adicional de um fator de produção. Vamos agora ver quantos trabalhadores a empresa empregará. Suponhamos que o salário de mercado dos colhedores de maçã seja de 500 dólares por semana. Nesse caso, como vemos na tabela 1, o primeiro trabalhador que a empresa emprega, ele é lucrativo. Ele gera 1.000 de receita ou 500 em lucro. Então, ele gera 1.000 de receita, mais o custo dele de 500, ele dá um lucro de 500. De maneira similar, o segundo trabalhador gera uma receita de 800 e um lucro de 300. 800 menos 500 pagos por semana, 300.
O terceiro gera 600 em receita adicional e um lucro de 100. Após o terceiro trabalhador, contudo, empregar mais trabalhadores já não é mais lucrativo. Então, o primeiro é lucrativo, o segundo é lucrativo e o terceiro é lucrativo. A partir do quarto não é, porque o quarto trabalhador ele gera uma receita adicional de apenas 400, mas o salário dele é de 500. Então ele já dá um prejuízo marginal de 100. Como o salário do trabalhador é de 500, empregá-lo significa uma redução de 100 no lucro. Assim, a empresa emprega apenas 3 trabalhadores. É instrutivo considerar graficamente a decisão da empresa. Então, antes da gente ir na figura 3, vamos voltar mais uma vez aqui a nossa tabela número 1 e ver as últimas duas colunas. Então, considerando que cada trabalhador ganha um salário de 500, então veja, 500 para o primeiro trabalhador, 500 para o segundo, 500 para o terceiro, 500 para o quarto e 500 para o quinto. Você não pode ter discriminação salarial, então você paga o mesmo para todos. Mas aí, quando você faz o lucro marginal que cada um gera, o primeiro dá um lucro de 500, o segundo dá um lucro de 300, o terceiro dá um lucro de 100. Agora, o quarto e o quinto trabalhadores, sendo que o quinto começa a dar, portanto, um prejuízo marginal de 300. Por quê? Porque eles custam mais do que eles acrescentam em termos de receita marginal. Então, a receita marginal passa a ser menor do que o custo marginal. E logo você vai ter aí um prejuízo marginal por acrescentar mais trabalhadores. E aí, como eu já tinha adiantado desde o começo, o que estava muito visível, né, já pelo produto marginal, é que o ideal é contratar até 3 trabalhadores. Então, veja que a empresa, por conta dela estar em um mercado específico, ela contrata uma quantidade de trabalhadores que permita a ela ter um lucro marginal e, consequentemente, permita a ela ter um ponto ótimo. O importante não é produzir mais. O importante, portanto, neste mercado é dar lucro. E, portanto, o lucro ele só existirá com três trabalhadores. Então, dentro dessa reflexão, veja o quanto é interessante essa análise. Então, agora é instrutivo considerar graficamente essa decisão. Então, a figura 3, ela apresenta um gráfico do valor do produto marginal. Essa curva tem inclinação descendente, porque o produto marginal do trabalho ele diminui à medida que o número de trabalhadores aumenta. Isso aí a gente já tinha visto. A figura também inclui uma linha horizontal que representa o salário de mercado. Portanto, para maximizar o lucro, a empresa vai empregar trabalhadores até o ponto em que as duas curvas se cruzam, até o ponto ótimo. Abaixo desse nível de emprego, o valor do produto marginal supera o salário, de modo que empregar mais um trabalhador aumenta o lucro. Acima desse nível, o valor do produto marginal, ele, portanto, aqui é menor que o salário, de modo que o trabalhador adicional, ele não é lucro, ele produz, na realidade, um prejuízo marginal. Assim, uma empresa competitiva e maximizadora de lucro, ela emprega trabalhadores até o ponto em que o valor do produto marginal, do trabalho seja igual ao salário. Então, se a gente voltar aqui antes de ir para a figura 3, nós poderíamos dizer que o valor do produto marginal do trabalho seja igual ao salário. Então, no máximo, se o produto marginal aqui for 500, o salário 500, você até poderia contratar porque daria um lucro marginal de 0. Então, mais uma vez, essa frase aqui, final. Então, uma empresa competitiva e maximizadora de lucro, ela emprega trabalhadores até o ponto em que o valor do produto marginal do trabalho, aquela receita marginal que o empregado adicional traz para a empresa, é igual ao seu salário individual. Portanto, ao salário marginal desse trabalhador adicional. Então, se a gente for aqui para a figura 3, o que nós temos aqui? Nós temos, então,
Figura 3, o valor do produto marginal do trabalho. Então, essa figura mostra como o valor do produto marginal, então, o valor do produto marginal está aqui, valor do produto marginal está aqui, depende do número de trabalhadores. E aqui é a quantidade que maximiza o lucro, a quantidade de colhedores. Então, quando você... E aqui você tem um salário de mercado. Então, o salário é de 500. Então, a curva é descendente por causa do produto marginal. Então, quanto mais trabalhadores eu aumento, aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, a minha produtividade marginal decresce. E à medida que o contrato mais, veja, o retorno, o produto marginal decrescente nessa segunda ponta aqui da curva, mostra que, portanto, o trabalhador vai ter um valor marginal menor do que o salário de mercado, porque o salário está aqui em cima. Então, tudo que tiver abaixo aqui traz um prejuízo marginal e tudo que tiver acima traz um lucro marginal. Portanto, a decisão da empresa vai ser até esse ponto ótimo. Então, digamos, no nosso exemplo, o trabalhador ganha 500 e eu contrato um trabalhador a mais e ele me dá um valor do produto marginal de 500, 500 e 500, fechou? É onde você tem aqui o cruzamento, o tangenciamento das curvas entre o valor do produto marginal e o salário de mercado. Consequentemente, neste ponto em que você iguala, você aqui não tem mais, digamos, disposição econômica técnica para contratar mais trabalhadores. Então, como a empresa ela não tem o objetivo de ser uma empresa que emprega por empregar, ela emprega visando o lucro, consequentemente, nós temos aqui esta decisão tomada pelas empresas. Então, como a estratégia de contratação maximizadora de lucro das empresas competitivas já foi explicada, podemos agora oferecer uma teoria da demanda por mão de obra. Então, lembre-se de que a curva de demanda por mão de obra de uma empresa nos diz a quantidade de mão de obra que uma empresa demandada a qualquer salário dado. Então, lembre-se de que a curva de demanda por mão de obra de uma empresa vai nos dizer a quantidade de mão de obra que uma empresa demanda a qualquer salário dado. Portanto, de acordo com a figura 3, a empresa toma essa decisão escolhendo a quantidade de mão de obra na qual o valor do produto marginal se iguala ao salário. Como resultado, para as empresas competitivas maximizadoras de lucro, a curva de valor do produto marginal é a curva de demanda por mão de obra. Então, voltando aqui mais uma vez à figura 3, qual é o ponto em que as empresas vão decidir contratar trabalhadores? Neste ponto em que aqui ela vai ter a quantidade de colhedores de maçã que vai maximizar o lucro. Se ela contratar mais, ela já não maximiza o lucro. Percebe? Então, é este ponto que permite a maximização do lucro. Ok? Se tiver alguma dificuldade, basta voltar o vídeo e assistir quantas vezes for necessário para que esse conceito fique inculcado em sua mente. É fundamental também, se você desejar, fazer anotações à medida que a gente vai passando o capítulo, repetir, digamos, enfim, a cópia desse gráfico para poder fixar de maneira bem adequada.